Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para o canal Alciele Nobre, o canal mais completo de redação, para mais um episódio da série Eixos Temáticos para a sua redação do Enem. Sabe por quê? Porque é fundamental pensar grande, pensar macro, para que você possa acertar muito bem, com pertinência e inteligência nessa prova de redação. É bom lembrar que a redação que é cobrada do Enem traz aí um tema surpresa. Obviamente, nós não sabemos, é o ineditismo. Esse tema tem sido cada vez mais delimitado, mas não se esqueçam, essa delimitação vem de um macro, vem de uma ideia global, uma ideia maior. Sem contar que esse tema está relacionado ao conhecimento do mundo, por isso que é muito importante você estar antenado aí nas questões atuais. E para o vídeo de hoje, eu trouxe um eixo temático fundamental, um eixo temático muito importante para que você fique bem conectado aí. É sobre o eixo economia. Olha só, às vezes o aluno tem uma certa dificuldade em dissertar sobre todo o tema relacionado ao eixo economia, porque não é um assunto que está bem na vibe dos adolescentes, dos jovens. Normalmente não se debate muito sobre isso, mas é importante ficar atento. Por quê? Porque a economia está diretamente relacionada com a sociedade. Ela contribui para o benefício da sociedade, mas também, em meio a alguns problemas, ela traz danos, dificuldades, ela traz efeitos negativos para a sociedade. Então vamos pensar sobre isso. A primeira ideia que eu convido você a pensar sobre o eixo economia é refletir sobre a questão de que a economia deve estar a serviço da sociedade. Olha só como é interessante pensar sobre isso. E eu já começo a abordagem desse eixo temático, lembrando que o Enem não vem cobrando temas relacionados à economia, mas é importante ficar conectado aí, por conta de sua relação com o corpo social. A gente não pode distanciar a ideia da economia de algo frio, algo engessado, algo muito empresarial, como se fosse algo distante do povo, né? Algo distante das pessoas que estão em seu espaço popular, de modo algum, porque ela está a serviço da sociedade. Então, temas voltados para o empreendedorismo. Olha como é interessante. Quando eu falo em empreendedorismo, eu falo em desenvolvimento de uma atividade econômica. E nós precisamos aqui ficar atentos à questão do empreendedorismo para o pequeno e o médio empreendedor. Há um gargalo enorme no Brasil no tocante a esse tema. E esse gargalo está relacionado a questões financeiras, como juros elevadíssimos nesses créditos que são destinados ao pequeno e ao médio empreendedor. Os tributos que são muito elevados, que trazem aí uma séria dificuldade, não é? Para você manter o seu negócio. No Brasil nós temos dados extremamente preocupantes com relação ao empreendedorismo, porque muitas empresas chegam à sua mortandade antes de completar 5 anos. E segundo o IBGE, de cada 10 empresas, depois de 5 anos, somente 6 conseguem se manter no mercado. E esse dado não é nada animador para o país. Por quê? Uma vez o empreendedorismo sendo consolidado, inclusive do pequeno e do médio empreendedor, isso vai trazer efeitos positivos para o ser humano, geração de renda, geração de emprego, para a economia do país também. Então é muito importante ficar ligado nesse tema sobre o empreendedorismo. Também é muito importante quando se fala de economia, se fala de emprego, mas é bom lembrar que no Brasil existe sim uma insuficiência da mão de obra qualificada, que inclusive aqui no canal Alciele Nobre nós temos um vídeo de uma aula que tem uma análise temática sobre a insuficiência da mão de obra qualificada. Confere aqui no card que vocês vão ter acesso a uma aula completa de redação acerca desse tema. E isso está muito relacionado a uma educação que não prepara, todos os seus estudantes, os educandos, para a formação dessas pessoas ao mercado de trabalho. Então, é outro tema bem pertinente acerca da economia, tá? Um outro ponto também, e aqui está relacionado com outro eixo que eu trabalhei, que foi o eixo meio ambiente, que é o desenvolvimento sustentável. Nós não podemos pensar numa sociedade em que essa produção econômica, ela somente está relacionada com crescimento econômico. Não, deve estar relacionada com desenvolvimento econômico,
econômico, que por sua vez se relaciona diretamente com a sustentabilidade, ou seja, o homem, o meio ambiente e a economia, que isso deve estar relacionado para que traga benefício ao corpo social. Então eu trouxe aqui a abordagem de 3 temas. Pensem sobre eles: empreendedorismo, mão de obra qualificada e desenvolvimento sustentável. Mas sabe qual é a cereja do bolo desse vídeo? É eu levar você a pensar sobre o que diz a nossa Carta Magna, a Constituição Federal. Assim você vai fundamentar bem todo e qualquer argumento relacionado ao eixo da economia. E sabe qual é o artigo? O 170. O artigo 170 estabelece, apresenta aí a questão da economia. Olha só o que diz o artigo 170. A ordem econômica, e a ordem econômica do Brasil é uma ordem capitalista, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Portanto, há uma ideia aqui de você ser livre para empreender, para você realizar o seu negócio, tem por fim assegurar a todos a dignidade conforme os ditames da justiça social. Olha só, eu vou ler ao pé da letra. Tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observado os seguintes princípios. Eu coloquei aqui 4 princípios. Por isso que o desenvolvimento sustentável está relacionado a esse eixo. O desenvolvimento econômico deve estar para defender o meio ambiente. Esse princípio aqui ele é fundamental. A defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços de seus processos de elaboração e prestação. Não se pode apresentar um desenvolvimento econômico sem estar aí conectado com o desenvolvimento sustentável, sem estar conectado com a questão do meio ambiente. Um outro ponto: redução das desigualdades regionais e sociais, até porque essa economia ela está a serviço das pessoas. É importante defender um argumento no seu texto acerca de um tema sobre economia, em que você defende a ideia disso, de reduzir a desigualdade regional e a desigualdade social, a geração de renda, a geração de emprego. É isso que é fundamental. A busca pelo pleno emprego. Nós vivemos um contexto de desemprego, é um contexto negativo, é cruel, rouba a dignidade do ser humano. Então, falar sobre a relação do emprego dentro de uma sociedade capitalista, numa visão de economia, isso vai ser fundamental. Além de que o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras que tenham sua sede e administração do país, e aí a gente aborda sobre o pequeno e o médio empreendedor. Então, não se esqueçam, a Constituição Federal define essa liberdade de criação empresarial, de empreendedorismo, mas ela valoriza o trabalho humano, ou seja, a exploração do trabalho nunca. Ela traz aqui a dignidade, conforme os ditames da justiça social, e é muito importante você estar conectado com isso. Argumente sobre a economia, mas esteja relacionado, mas coloque os seus argumentos relacionados à Constituição Federal, que você vai sim criar ideias inteligentes, ideias pertinentes para a sua redação. Tudo bem? Então pense sobre a economia e esteja aí preparado para essa prova que logo mais chegará para você. Ok? Então, muito obrigada por sua atenção. Deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo. Deixe a sua curtida aqui no nosso vídeo, seu like. Se você não estiver inscrito no nosso canal, vem pra cá. Se inscreve aqui, permita a notificação, porque tem uma série de vídeos bem legais para você aqui. Tchau!